Que alegria ter você aqui! Você já parou para pensar em como o algoritmo das redes sociais funciona? Se você curte um vídeo, ele te mostra mais vídeos parecidos. Se você para ler uma notícia ruim, o seu feed de repente se enche de notícias ruins. O algoritmo aprende com o seu foco e alimenta sua mente com mais daquilo. E se a nossa paz interior funcionasse da mesma maneira? E se os nossos pensamentos fossem o algoritmo que determina o que sentimos em nossa alma? Eu sou Rogério, pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Luzia, Bahia. E hoje, a Palavra de Deus vai nos entregar o código-fonte, o manual de programação para um algoritmo que gera paz. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a oração que vence a ansiedade, nos dá uma lição de verificação, um verdadeiro filtro para a nossa mente. Ouça o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso não é um conselho de pensamento positivo, é uma instrução divina sobre como cultivar o jardim da nossa mente para que nele floresça a paz e não a ansiedade. A batalha pela paz é, em grande parte, uma batalha travada na mente. Paulo entende isso. Ele sabe que não podemos impedir que um pensamento negativo ou ansioso apareça na nossa cabeça. Assim como não podemos impedir que um pássaro voe sobre ela. Mas como disse Martinho Lutero, podemos impedir que ele faça um ninho em nossos cabelos. A ordem de Paulo aqui é um chamado para a jardinagem mental ativa. Ele diz, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É uma escolha consciente, é decidir quais sementes de pensamento nós vamos regar e quais nós vamos arrancar. Vamos olhar para alguns desses filtros que protegem nossa paz. Primeiro, o filtro da verdade. Tudo que é verdadeiro. A ansiedade quase sempre floresce no solo da mentira. Ela se alimenta dos e se? E se eu perder o emprego? E se o meu filho ficar doente? E se eu falhar? A maioria desses cenários catastróficos que ensaiamos em nossa mente não são a realidade. São mentiras geradas pelo medo. O primeiro passo para a paz é submeter cada pensamento ansioso ao filtro dessa verdade. Pergunte, esse pensamento é fato ou é medo? Foque na verdade da palavra de Deus, que Ele é fiel, que Ele está no controle, que Ele te ama, em vez de focar nas mentiras do medo. Segundo, o filtro da amabilidade. Tudo que é amável. Quantas vezes nossa mente se torna um tribunal, onde julgamos, criticamos e guardamos ressentimentos dos outros? Esses pensamentos são como ácido, corroendo nossa paz por dentro. Paulo nos chama para focar no que é amável, no que é digno de amor, de graça, de perdão. É escolher pensar no melhor das pessoas, em vez de ruminar o pior. É uma mudança radical de foco, que libera um espaço enorme em nossa mente para a paz. Terceiro, o filtro do louvor. E se algum louvor existe? Essa é talvez a parte mais prática de todas. É a disciplina da gratidão. No meio de um dia difícil, a nossa tendência é focar em tudo o que está dando errado. Paulo nos desafia a nos tornarmos caçadores de tesouros da graça de Deus. É procurar ativamente por algo, por menor que seja, pelo qual possamos louvar a Deus. Um raio de sol, um café quente, uma palavra amiga. Quando focamos no que é digno de louvor, o poder da reclamação e do desânimo sobre nós diminui drasticamente. Ao aplicarmos esse filtro, não estamos nos enganando. Estamos alinhando nossa mente com a realidade do reino de Deus e construindo ativamente uma fortaleza interior onde a paz de Cristo pode habitar e reinar. Como instalar esse filtro na prática? 3 passos para a sua semana. Passo 1. Faça auditoria do seu algoritmo. Por um dia, preste atenção em que tipo de pensamento você mais curte e compartilha na sua mente. No final do dia, pergunte-se, meu feed mental hoje foi preenchido mais por preocupação e crítica ou por verdade
e gratidão. Esse diagnóstico é o primeiro passo para a mudança. Passo 2. Instale o filtro ativo de Filipenses 4:8. Escolha uma das categorias da lista, verdadeiro, amável, puro, para seu foco da semana. Escreva essa palavra em um post-it e cole no seu computador ou no espelho do banheiro. Use-a como um lembrete para passar seus pensamentos por aquele filtro específico antes de deixá-los criar raízes. Passo 3. Pratique a caça ao tesouro do louvor. Termine cada dia dessa semana com um exercício simples. Antes de dormir, encontre e anote ou fale para Deus 3 coisas específicas do seu dia que passaram pelo filtro de Filipenses 4:8. Algo verdadeiro, amável ou digno de louvor que você viu ou experimentou. Isso treinará seu cérebro a procurar o bem. Sozinhos, a nossa mente sempre tenderá ao negativo, ao medo e ao pecado. O algoritmo do nosso coração está corrompido. É por isso que precisamos de um Salvador. A boa notícia do Evangelho é que Jesus não veio apenas para nos perdoar mais, mas para nos dar uma mente nova, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ao nos entregarmos a Ele, o Espírito Santo começa a reescrever o nosso código-fonte, nos dando o poder de, pela primeira vez, verdadeiramente escolher pensar naquilo que agrada a Deus e nos traz paz. Guarde essa frase no seu coração. A paz não é a ausência de problemas do lado de fora, mas é a escolha consciente do que habita do lado de dentro. Se essa mensagem te desafiou a cuidar dos seus pensamentos, comente aqui, eu escolho a paz. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive uma batalha mental. Que o Senhor dê a graça de cultivar um jardim da paz em sua mente. Até o nosso próximo encontro.